Paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, mais um Desperta Crente. Receba essa palavra no dia de hoje, dia que o Senhor fez para glorificar o nome dele, 13 de outubro de 2023. Jesus é bom e fiel, amém? Nós estamos quase encerrando, eu creio que se der tempo nós encerramos hoje, mas se não der, a gente encerra amanhã, o capítulo 4 de 2 Timóteo. Grandes aprendizados que a gente tem tido aqui, eu tenho visto muito a mão do Senhor poderosa sobre nós, nos dado graça, nos dado força, nos dado ousadia para continuarmos nesse tempo tão difícil que está em ser um servo do Senhor, porque nós sabemos que é os últimos dias, não é fácil ser cristão. Eu já vi muitas pessoas falar, não é difícil ser crente, eu já falei isso, não é difícil ser crente, mas meu irmão, na prática é sim, na prática não é brincadeira não, muitas vezes a gente já falamos muitas coisas na inocência, muitas coisas por falta de sabedoria, de graça. Eu mesmo já falei tantas coisas que eu tive que voltar atrás e rever aquilo ali que eu falei, porque não era aquilo que eu falei, entendeu? Muitas vezes eu já tive que rever aquilo que eu já falei. Até assim, às vezes que eu preguei, já falei algumas coisas que eu tive que rever aquilo que eu falei, né? Eu tinha um hábito, logo no início, né? Eu com pouca maturidade ainda, eu falava assim, não pode olhar, não tem que olhar pro homem não, tem que olhar somente para Jesus, não olha pro homem não, o homem é falho, o homem é pecador, olha para Jesus, Jesus não fala, Jesus não é. Mas aí eu tava falando errado, não tava certo. Um dia eu de joelhos orando e falando com o Senhor, Senhor, me ajuda a olhar só para o Senhor, não olhar para o homem. O Senhor falou, minha filha, não tem como você olhar só para mim. Você precisa olhar para a minha igreja, porque a minha igreja faz com que o pecador me veja. Então não tem como eu olhar só para Jesus. Quando você vai para Apocalipse capítulo 1, verso 13, se eu não me engano, está no verso 13, você vai ver João escrever dizendo assim, eu vi um que passeia no meio dos castiçais de ouro. Presta atenção aqui, verso 13 mesmo, E entre os candelabros, alguém semelhante a um ser humano, vestido uma longa túnica, que chegava a seus pés, e em um cinturão de ouro ao redor do teu peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, seus olhos como chama de fogo, seus pés reluzentes como metal, quando refinado em fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita as 7 estrelas, de sua boca saiu uma espada aguda, aleluia, uma espada com 2 gumes afiados. Seu rosto era como o próprio sol, quando brilha em todo o seu esplendor. O homem não tem como ver Jesus se não for pela igreja, entendeu? Entre os candelabros, que candelabros? A igreja é o candelabro. Entre, dentro, no meio. Ele está no meio da igreja. Então, para o mundo ver Jesus, precisa ver a igreja. Então, não tem como eu só olhar para Jesus. Eu tenho que olhar para a igreja também. Então, isso é algo que a gente precisa aprender. Nós temos que olhar para a igreja de Jesus. Quem é a igreja? A igreja verdadeira, não é essa mestiça, isso que está bagunçado aí não. Não, a igreja. Os fiéis, aquele que não se vende, aquele que não se corrompe, aquele que está firme na fé, aquele que não nega o nome de Jesus, aquele que compra, que paga, aquele cristão que você já viu tanta gente mudar e só ele permanece ali daquela mesma, mais crente que nunca, mais crente que nunca. Toda vez que você olha, você vê ele mais santo. Toda vez que você vê ele mais temoroso. Quando você vê ele mais firme. Esses são os verdadeiros. Aí você olha para isso. Se exempla nessas mulheres de Deus, esses homens de Deus, que existe e que tem. Amém? Não nesses falsos líderes. Então vamos lá. Verso 9, Paulo escreve assim, recomendações finais. Ele está recomendando a Timóteo as recomendações finais da carta. Ele vai chegar e vai falar para Paulo escrevendo assim, procura vir ao meu encontro o mais depressa possível. Ele está dizendo, neste momento, procura vir o mais depressa possível. Vem, Timóteo, o mais rápido que você puder. Por quê? Porque ele está sendo entregue à morte. Ele está sendo entregue como libação, como vinho de libação. Ele vai ser morto, ele já sabe. Já está decretada a morte dele. Quando os soldados chegarem ali, vai chegar para chamar. Então pensa aí, Timóteo, Paulo está ali escrevendo na prisão. E aí o soldado chegou e falou, apóstolo Paulo, vamos. Chegou a sua hora. Aí ele começa a escrever. Deixa eu só terminar essa carta aqui. Timóteo, tenha pressa que eu já vou morrer. Vem me ver. Aí ele vai falar. Porquanto Demas, havendo amado mais o mundo secular, me abandonou. E se foi para Tessalônica. Crescente,
foi para a Galácia e Tito para a Damácia. Ele está dizendo, Demas amou o presente século. Qual é o século? Qual é o presente secular? O presente século que ele amou? O secular, irmãos. Ah, pregar a verdade não tá dando fama não, então vou mudar aí, vou começar a pregar emocionalismo, né? Vou começar a pregar egocentrismo, homem no centro, Deus vai dar, Deus te aprova, Deus se agrada. Vou mudar a mensagem. Demas mudou a mensagem. Demas amou o presente em tempo secular. Demas amou o mundo secular, né? Fama, holofote, tá aí ganhando 15 mil, 30 mil pra pregar e vai lá e vem cá. Então Demas amou esse mundo secular. Demas amou apartamentos, carros luxuosos. Demas amou pregar para multidões, para auditórios lotados. Demas amou o presente século e Demas esqueceu o propósito. Demas esqueceu o propósito dele estar ali. Demas esqueceu a função que ele foi chamado. Demas abandonou Paulo. Ah, Paulo já tá velho, tá nos seus últimos, ele vai morrer. Para que eu vou andar com a pessoa que já tá quase morrendo? Eu vou fazer meu rumo, vou fazer meu caminho, vou fazer meu destino. E Demas abandonou. Assim como os outros, Crescente abandonou. Tito foi para Damasco. Então cada um foi tomando o seu rumo. Por quê? Eles viram que o apóstolo Paulo iria morrer naquele momento e muitos abandonaram. Muitos o deixaram. Quantas pessoas, irmãos, não vê a gente naquele processo, naquela luta, naquela dificuldade e abandona a gente? Quantas pessoas já nos abandonou no meio da caminhada achando que seria o fim? Quantas pessoas já nos abandonou no meio da prova? Eu mesmo já fui abandonada por muitas pessoas. E a maioria abandonou achando que ia cair, que não se levantaria mais, que o inimigo ia conseguir me derrubar, parar meu ministério. Muitas pessoas me abandonou, me deixou para trás. Aqui não foi diferente com o apóstolo Paulo. Não é diferente com você também não, meu irmão. E nem vai ser diferente com você, minha irmã. Muitos vão te abandonar. Porque quando eles veem que está chegando no finalzinho, eles acham que acabou, não tem mais jeito ali. Muitos vão abandonar. Aí quem continuou com ele, verso 11, ele diz, Lucas está comigo. Somente Lucas está comigo. Aí ele vai falar, traga Marcos, pois ele me é de grande auxílio para o ministério. Quem é esse Marcos? Marcos aqui é João Marcos, que no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, Paulo vai ter uma discussão desenfreada, uma discussão alterada mesmo, de grito mesmo, de bater boca mesmo com Barnabé, porque desse João Marcos aqui. Porque no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, João Marcos abandona a primeira missão. João Marcos fica com medo da perseguição e abandona, ele desiste da primeira missão, porque não estava suportando as perseguições daquele tempo, crente morrendo. Crente sendo jogado para leão, crente sendo preso, estava uma perseguição ferrenha. Então João Marcos tem medo e não conclui a primeira viagem missionária. Então na segunda viagem missionária que Paulo está indo, aí Barnabé, que é tio, né, que é tio de João Marcos, quer levar João Marcos junto. Então quer dizer, ele quer apadrinhar. Por quê? Tem muita gente que está sentado na cadeira apadrinhado, meu irmão. Não lutou, não guerreou, não foi convocado por Deus para sentar, mas foi apadrinhado por alguém. Não é que João Marcos não tinha ministério, João Marcos tem ministério, só que João Marcos não estava preparado. Há muitas pessoas que colocam pessoas despreparadas na cadeira, que não está preparado, não está autorizado ali a servir, mas colocam lá. Aí nas primeiras dificuldades que vem, essa pessoa mata, essa pessoa oprime, essa pessoa calunia, passa por cima para não perder a cadeira, porque quem senta na cadeira na hora errada, irmãos, ele não vai querer sair na hora certa. Tá entendendo? Então a gente precisa entender isso. Aí Paulo falou, não, ele nos abandonou na primeira missão. Nessa será mais difícil, ele também vai nos abandonar. Ele precisa ter preparo primeiro. Aí eles começam a discutir, e aí Barnabé pega João Marcos e vai para um caminho, Paulo pega e vai para outro, e Silas decide acompanhar Paulo. Quem é Silas? É Silvano. Decide acompanhar, e aí nós vamos ver tudo que acontece ali no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Grandes coisas acontecem ali para ser fundado algumas igrejas, principalmente a de Filipenses. Então, esse João Marcos aqui, Paulo manda chamar ele agora e fala assim, ó, pois ele me é de grande auxílio para o ministério. Paulo manda chamar agora João Marcos, porque João Marcos está preparado para o ministério. Ele manda chamar agora porque ele está preparado. Agora ele está preparado. Ele passou o tempo da maturidade e amadureceu para a obra. Aí Paulo manda chamar João Marcos. Quem é João Marcos? O escritor do Evangelho de Marcos. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos. Esse aqui. Então não é que ele não tem ministério, não é que ele não tem chamada, é que ele não estava preparado para aquele momento. Ele assumir cargo, ele assumir caminhos, ele ir ser enviado como missionário se ele ainda não estava preparado. É muito missionários despreparados que têm sido enviados. É muitas pessoas despreparadas que foram enviados. Abre, vai fundar a igreja no lugar que não tem estrutura. Quando chega lá cai em adultério, quando chega lá cai em roubo, quando chega lá cai em divisão, quando chega lá cai em algumas situações, porque o diabo ele espera só uma brecha. Então eu preciso estar preparada para assumir funções.
situações. Eu preciso estar preparada para aquilo ali. Eu preciso saber que eu vou lidar com o ser humano. E quando nós lidamos com o ser humano, Satanás também atua através de seres humanos. Então nós precisamos entender isso. Nós somos chamados para trabalhar com pessoas, mas nós também temos que entender que pessoas são usadas pelo inimigo para tentar nos tirar daquele propósito que Deus nos colocou. Só que aqui João Marcos está preparado, ele manda chamar e ele pede também, mandei Tíquico para Éfeso. Um nome difícil de falar, né? Quando vieres, traze minha capa e deixa-me em Trode, em casa de Carpo. E os livros, principalmente os pergaminhos. Ai, minha querida, tá entendendo, irmão? Gente, o conhecimento faz parte da vida do cristão. É independente se ele é pastor, se ele é missionário, se ele é presbítero. Não tem que conhecer a palavra. Tem que estudar, tem que se preparar. Traga para mim os livros e os pergaminhos. Que livros são esses? A Torá, que naquele tempo eles não tinham o evangelho todo completo. Mas eles tinham a Torá e as cartas que os apóstolos estavam escrevendo. Então entenda isso, irmãos. Nós precisamos buscar conhecimento para poder exercer o ministério santo, o ministério de sabedoria e de graça. O homem está na porta já para morrer. O homem já está ali com o... Meu nome daqueles que matavam as pessoas naquele tempo, eu esqueci agora. Já pega a guilhotina para ser morto. Mas ele estava interessado nos livros, ele está interessado nos pergaminhos, em continuar conhecendo a Deus. Nunca paramos de conhecer a Deus. Eu posso fazer todos os cursos que eu tiver de fazer. Eu posso chegar ao bacharel de teologia, mas eu vou continuar estudando a palavra de Deus. Por quê? Porque conhecer a Deus é o propósito. A vida eterna é conhecer a Deus. Jesus deixou escrito no Evangelho de João. A vida eterna é conhecer a Deus. Então quem quer conhecer a Deus vai querer conhecer a tua palavra, vai querer conhecer os teus princípios. Então não pare, continue estudando. Antes eu gastava muito dinheiro com roupa, eu gastava muito dinheiro com coisa. E depois o Senhor me exortou, né? O Senhor falou comigo que Ele tem algo grande comigo e eu precisaria me dedicar àquilo. Porque eu estava focando no lugar errado. Eu estava focando em roupa, comprando roupa pra mim, sapato. Ah, vou pregar em tal lugar, eu preciso de roupa porque eu tenho que estar pregando, eu vou em muita igreja. Isso estava na minha mente. Mas era o inimigo colocando na minha mente. Não, eu posso vestir a mesma roupa e pregar em quantas igrejas for necessário. O importante é que eu estou vestida. Comigo não tem mais isso. Antigamente eu ficava pensando, vou comprar um vestido pra mim. Aí não, hoje não. Eu quero conhecimento. Quero comprar meus livros, quero comprar minhas bíblias e vou estudando, vou buscando o Senhor, porque o conhecimento, o Senhor nos quer que a gente busque. Primeiramente, crescer na graça. 2 Pedro capítulo 3, verso 18, crescer na graça e no conhecimento. Primeiro é na graça, primeiro é no dom, primeiro é com autoridade, primeiro é cheia de unção, cheia de presença, cheia do Espírito Santo, cheia dos poderes de Deus, sim. Aí depois você vai crescer no conhecimento, porque não adianta nada. Crescer no cheio do poder, cheio do mistério, mas não tem Bíblia. Aí usa na revelação, usa naquilo, mas não tem Bíblia, não tem nada. Aí tem muito conhecimento, mas é seco, é lata vazia, é vazio. Tem Bíblia, tem palavra, tem muito conhecimento, mas não tem nada. Quantos aí chegou ao bacharel em teologia, já é um teólogo hoje, já chegou a um nível bem alto, mas não tem espiritualidade nenhuma. Se tornou um carnal, que prega até a palavra, mas não faz efeito nenhum, porque somente são palavras vazias. Entendeu? Então é isso que o Senhor quer de nós, que nós buscamos conhecimento. Aí ele vai continuar, né? O verso 14. Alexandre, que trabalha com... nós falamos sobre esse Alexandre aqui também na primeira carta que a gente estudamos. Que trabalha com bronze, prejudicou-me muito. Severamente. O Senhor, com certeza, lhe retribuirá conforme as suas atitudes. Alexandre foi um opositor da obra. Alexandre, ele começou a distorcer a teologia da palavra da verdade dos apóstolos. Ele se colocou contra o apóstolo Paulo de uma tal forma. Ele se opôs de uma tal forma que ele armava cilada, ele era um dos hereges. E fortemente ele se levantou contra a verdade de Deus, distorcendo. Quem é Alexandre? É aqueles da teologia da prosperidade, da teologia do nada a ver, tudo pode, Jesus só quer o coração. Esse Alexandre está representando esses hereges de hoje, os falsos profetas que diz que não precisa de mudança, diz que não precisa de transformação, que pode andar por aí afora de qualquer jeito, irmãos. Eu critico muito negócio de roupa. Não, meu irmão. Eu digo que o Senhor usa cada um conforme Ele quer usar, mas quem é do céu sabe se vestir. Não é vestimenta que vai levar ninguém pro céu mesmo, não. Muito menos placa de igreja vai levar ninguém pro céu. Mas quem é do céu sabe se vestir. E Deus vai usar cada um segundo a sua vontade. Mas não tem como o meu corpo ser templo do Espírito Santo e o templo do Espírito Santo andar descoberto por aí afora. Não existe isso. Tá? Você vestir uma calça vai te levar pro inferno? Não. Muitas vezes uma calça que uma irmã usa tá muito mais comportada do que uma saia do que uma irmã bota. Porque tem umas irmãs que botam uma saia embalada a vácuo. Botam uns vestidos embalada a vácuo. E já tem umas irmãs que botam umas calças comportadas, umas blusas comportadas. Então anda muito mais comportada do que muitas que estão lá dentro da igreja com vestido até no pé.
Entendeu? Então não é vestimenta, mas quem é do céu sabe se vestir. Então esse herege, esse Alexandre aqui, ele prejudicou muito a causa do evangelho. Ele se opôs fortemente contra Paulo, contra a palavra de Deus. Paulo vai falar no verso 15, ó, tenhas muita cautela com ele, tá? Cuidado com esses falsos profetas. Cuidado com esses hereges, Timóteo. Pois ele se opôs fortemente às nossas palavras. Ele distorce a nossa palavra. Aquela pessoa que quando a palavra de Deus é pregada com verdade, porque a palavra verdadeira, ela confronta. A palavra verdadeira, ela vai ali, ela vai naquele pecado que você está cometendo e ela fica mexendo ali para você entender que você está naquele erro. Aí não tem aquela pessoa que depois daquela palavra que confrontou, que falou o coração, aí pega o microfone, até muitas lideranças fazem isso, e vai lá distorcer aquela palavra, vai tirar ali, para poder amaciar o ego das ovelhas, amaciar o ego. Às vezes tem alguém ali dentro de importância, né? Alguém ali que tem importância ali dentro, aí não quer perder, eles vão lá, passa aquele pano quente, dá aquela pincelada, vai pregar de novo ali, para distorcer o que o pregador pregou. Pra quê? Herege. Tá preocupado com o seu bolso, tá preocupado com dinheiro. Pessoas falsas, mentirosas, que na frente da pessoa é uma coisa, por trás é outra. E não se escandalize não, que é o que mais tem hoje. Não se escandalize. Não se escandalize, não é para se escandalizar. Jesus fala, não vos escandalizeis. Não vos escandalizeis. É nítido que vem os escândalos. É por isso que tem muito escândalo, porque não é para se escandalizar, não é para santificar. É para colocar a vida mais no altar, buscar unção, buscar graça. Eu vejo muitas pessoas agora nesse tempo desesperadas porque do que está acontecendo em Jerusalém. Aí muita gente diz, é a volta de Cristo, é a volta de Jesus. Jesus está voltando, sim, mas e a santificação? Tá como? E a vida no altar tá como? E a oração tá como? E o jejum tá como? Porque não adianta a gente estar falando que Jesus está voltando e nós continuamos da mesma maneira. Nós precisamos entender que se Jesus está voltando e a volta dele é iminente, eu preciso me analisar. Eu preciso olhar para mim. Eu preciso ver as ministrações que eu estou recebendo. Eu preciso ver quem são as pessoas que estão ministrando na minha vida. Quem são as pessoas que estão pregando para me ouvir. Ou o que eu estou pregando, ou o que eu estou cantando. Como a minha vida está para mim tocar no que é santo, no que é sagrado. É isso que o Senhor está nos alertando. Porque que o Senhor está voltando é nítido. O Senhor está voltando, os sinais estão aí. Mas nós precisamos nos analisar. Não ficar desesperado com o que está acontecendo em volta do mundo, porque a igreja tem certeza, a igreja vai para o céu. Se morrer, se tombar essa carcaça ambulante aqui, eu sei que a minha alma vai estar com o Senhor. Ou se for no arrebatamento, essa carcaça vai ser transformada por um corpo revestido de autoridade e poder. Então a gente precisa entender isso. Enquanto muitos estão preocupados com o que está acontecendo na terra e despreocupados com a sua vida em santidade, em buscar unção, buscar graça, em consertar com a irmã, parar de fofocar da irmã, parar de falar mal da liderança, parar de fazer grupinho para matar ministério de outros, a gente poderia estar mais preocupado com a nossa vida em Deus, em santificação. É isso que Paulo está dizendo. Cuidado com ele. Cuidado com esses falsos, a fofoqueira, a contendeira, essa irmã que só vem falar fofoca, que só vem falar mal dos outros, essa irmã que só vive no meio de contenda, no meio de heresia, pessoas que estão dentro da igreja bebendo, fumando, prostituindo, enganando e dizendo que é normal. É isso que ele está dizendo. Bom, vamos lá. Na minha defesa, amanhã eu vou continuar aqui, tá? Senão vai ficar muito grande o vídeo. Deus abençoe a sua vida, que a paz do Eterno te alcance. Se inscreve no canal, dê o like, em nome de Jesus, amém? Compartilha, comenta. Não orei no início, mas vou orar agora em nome de Jesus, porque eu fiquei ligadinha aqui, porque falei, vou orar no final para poder já estar dando tempo de falar um pouquinho mais, porque o final sempre tá mais forte. Amanhã a gente volta no verso 16, amém? E você leu a epístola toda? Se você não leu, volta, leia toda que dá tempo ainda, tá bom? Ora por mim, tô orando por você, pela sua casa, pela sua família, e juntos nós vamos chegar ao céu. Irmãs, vocês que têm me acompanhado aqui, algumas têm mandado mensagem para mim, eu tenho ficado muito feliz, a nossa irmã Luane, a nossa irmã Dalzira, né, a nossa irmã Cristina, a outra irmã que eu esqueci o nome dela agora, me perdoa, minha amada, mas muitas pessoas têm mandado mensagem para mim e falado, né, que tem edificado muito, que tinha tempo, algumas até falaram comigo que não tinha não conseguia entender a Bíblia, estava até desanimando de ler, porque não entendia, né? E depois falou que está entendendo um pouco mais e tem sido graça, e eu creio que Deus vai fazer você entender muito mais ainda, minha irmã, muito mais graça Deus vai te dar, para todos vocês que crê no poder da revelação da palavra. E lembre-se, ninguém lê a Bíblia sem a companhia do Espírito. Então quando você for ler a Bíblia, chama o Espírito Santo para estar com você, convida ele para te ensinar, daí bota a cadeira do lado, senta aqui, Espírito Santo
me ajuda, eu não sei, eu sou pequena. E assuma a sua pequenez, tá? Seja humilde para assumir que nós somos dependentes do Senhor. Não deixa o orgulho, a soberba, a arrogância não estar no coração não, tá bom, irmãos? Porque isso é um perigo que tá atuando hoje. As pessoas se sentem muito grandes, né? E a gente sabe que a gente é pequeno. Deus é maravilhoso, tá bom? Ora por mim, tô orando por você. Vamos orar? Senhor, eu quero te louvar neste momento. E eu quero clamar, Senhor, neste momento, Pai, a estrutura espiritual, uma espiritualidade mais forte em nós. Para quando as pessoas nos abandonarem, nos deixarem. Para quando, Senhor, alguém não acreditar no nosso ministério, Senhor, duvidar daquilo que o Senhor nos entregou. Para quando alguém se levantar contra nós, a gente ter essa estabilidade que Paulo tem, Senhor. Essa estabilidade que ele tem aqui, Senhor. De, Senhor, pedir ao Senhor para que o Senhor não impute nada sobre os seus irmãos. Eu quero orar neste momento também te pedindo essa estrutura, que em meio às lutas, às aflições, às dificuldades, muitas pessoas nos abandonam, Senhor, porque pensa que ali vai ser o naufrágio da fé, pensa que ali vai ser a derrota, vai ser o fim, mas é um agir do Senhor para que trabalhe em nós, trate conosco diferentemente. E eu oro neste momento te pedindo, Senhor, no nome de Jesus, nos dê estrutura para suportar tudo que a gente vamos viver ainda, nos dá graça, estabilidade, ajuda a tua filha, Senhor, ajuda o teu filho, dá graça nesta casa, nesta família, no nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe.